Voltamos aqui para o nosso debate do Tome Ciência, examinando as origens de tudo e a evolução da vida no planeta Terra. Estamos aqui com o Martin Mackler, cosmólogo do CBPF, o Ricardo Campos da Paz, professor de evolução da Unirio, e a Cláudia Russo, que é do Instituto de Biologia lá da UFRJ. Pretensiosa a nossa discussão. Vamos dar um cortezinho e vamos falar do famoso acelerador de partículas. O que é que ele vai permitir para a gente descobrir dessa origem? Em que aspecto ele está sendo útil para a ciência? Então, esse grande colisor de partículas, chamado LHC, significa mais ou menos isso, grande colisor de partículas. Um dos experimentos dele é pegar um átomo bem grandão, um átomo cheio de prótons e nêutrons, por exemplo, o ouro, e fazer ele colidir a uma velocidade gigantesca. Para que a gente quer fazer isso? A energia dessa colisão é tão forte, a temperatura desses prótons e nêutrons é tão alta, que você vai estar reproduzindo condições que só aconteceram lá numa época bem primordial do universo. Então, quando o universo era completamente diferente do que ele é hoje, ele tinha essas propriedades. A gente quer saber exatamente o que acontecia lá naquele momento. Então, alguns chamam isso de mini bang, né? Seria um pequeno Big Bang. Mas a ideia é essa, é você reproduzir aquela condição do universo extremamente quente, extremamente denso, e o que acontece lá na física, como é que acontece com essas partículas, como é que elas se comportam. Tá, com isso a gente, em relação a esse processo, nós estamos discutindo de vida, de surgimento, vai ter elementos capazes de mudar alguma teoria ou apenas comprovar a hipótese de que se foi Big Bang ou não foi Big Bang? Na verdade, eles não vão dizer nada diretamente sobre a vida, porque a gente sabe que os elementos que deram origem à vida, inclusive aqueles átomos mais simplesinhos, exatamente, já estavam lá, depois desse momento extremamente quente. Então, no fundo, a gente está querendo entender uma época mais remota ainda do universo. Digamos que, assim, os últimos 400 bilhões de anos do universo são mais ou menos bem entendidos. Mais ou menos, a gente só não sabe o que compõe 96% do universo. Mas, tirando esse pequeno detalhe, a gente sabe muitos detalhes do como é que era a evolução do universo de hoje até uns 14 bilhões de anos atrás. Agora, aquele iniciozinho, antes de ter hidrogênio e hélio, antes de você ter prótons, o que você tinha? A gente costuma estudar até o próton, mas tem coisas menores lá dentro. E como é que essas coisas menores se comportavam e como é que elas deram origem a essa pequena parte ainda infinitesimal da matéria que é a coisa lá dentro do átomo? E é isso que esse projeto vai tentar responder. Vai ter chance da gente chegar a conhecer um pouquinho mais. Quer dizer, a gente não, eles, né? Depois eles contam pra gente. Cláudia, você estava rindo aí desse negócio de prazos que ele estava dando, né? E do ponto de vista... Eu achei interessante ele falar assim, dos últimos bilhões de anos a gente conhece, né? O que não conhece é antes disso, quer dizer... Interessante. No caso da evolução também é mais ou menos isso ou vocês não, são mais modestos? A gente é bem mais modesto, a gente não conhece quase nada. Se bem que ele falou, muito pouco. Esse do quase nada, vamos aproveitar por aí. Vamos dizer, o gênero humano, quando você perguntou aqui para o cara pálido de quem que a gente estava falando, né? Nós, homens, mulheres. A espécie humana, A espécie humana também, no contabilidade de 24, aquele reloginho, né, do universo, nós não somos nem 5 minutos, é isso? A gente é segundos. Segundos. Segundos antes da meia-noite. Isso quer dizer que a gente, nesse processo de mutação, que você falou, a evolução é permanente, desdobra para cá, vai para lá, a gente pode desaparecer também? A gente pode desaparecer por muitos motivos, né? Quer dizer, por motivos naturais, que não tem a ver com a ação do homem ou da mulher, né? E a gente pode desaparecer por alguém apertar o botão vermelho em algum lugar. Isso, espero que não esteja um pouquinho melhor. A gente espera que as duas coisas não venham a acontecer, né? Pode, há 65 milhões de anos, né, um meteoro colidiu com a Terra e exterminou tudo que era maior do que 10 quilos, 15 quilos. Então, todos os organismos de porte médio a grande foram extintos naquele... A famosa questão dos dinossauros. Isso, incluindo os dinossauros, os famosos dinossauros. Então, assim, se alguma coisa desse tipo, né, acontecesse aqui no planeta, a gente teria sérios problemas, né? Claro que a gente teria os heróis também, né? Indo de foguete, tentando acabar com o meteoro e tal. Teve até um filme sobre isso, né?
Até porque, desculpe, Marte, essa chance pode existir, né? Na probabilidade... Ela existe, inclusive esse perigo é tomado a sério. O pessoal procura esses asteroides potencialmente perigosos, tenta classificar, ver a probabilidade de cair na Terra. Por enquanto não tem nenhum na nossa rota, mas isso é levado muito a sério. Espero que não seja agora, né? Nem para os nossos filhos e netos. Vamos jogar para frente. Vamos na questão da evolução ainda, Cláudia. O ser humano hoje, o que ele é diferente do ser humano lá das savanas do início? Que a gente pode afirmar, evoluiu ou involuiu? Na verdade, a gente usa a palavra evolução, né, dentro da biologia como mudança. Então, a evolução é mudança, pode ser para o melhor, pode ser para o pior. As espécies se extinguem naturalmente também. Então, de uma certa forma, né, elas perderam com a evolução. Né? Algumas ganham uma capacidade maior de reprodução, de produzir mais filhos, né, porque... A evolução é muito sobre isso, a evolução e seleção natural do Darwin é muito sobre isso. A produção de mais filhos é que é a vantagem, né? Quanto mais filhos produzir, mais vantagem, porque mais descendentes vão carregar seus genes para a próxima geração. Então, seus genes vão estar em vantagem e assim por diante. Deixa eu pegar exatamente nesse processo de quantidade para remontar o que falou num bloco anterior o Ricardo Campos da Paz, do malthusiano, né? Quer dizer, essas situações, né? Até se diz na área social, né? Que se ajeita, né? Com a grande questão de um crescimento populacional com carência de alimentos, coisas que já passamos, de alguma vez acaba rearrumando também o social, de alguma maneira a reivindicação arruma. Do ponto de vista da evolução mesmo de espécie, esse rearranjo é possível? Quer dizer, o ser humano hoje não sobe mais na árvore, às vezes não faz exercício, come muita gordura. Os organismos são capazes de se adaptar? Na verdade, eles são, né? Uma das características, visto que dentro das populações a gente sempre tem variações individuais, é possível que dentre essas variações, dado um novo cenário, algumas dessas consigam, como a Cláudia falou, ter a possibilidade de um melhor sucesso reprodutivo e passar, então, os seus genes em quantidade maior para a próxima geração. O grande problema que às vezes é visto com relação à questão da espécie humana mesmo, né? Obviamente aí depois se estende para outros grupos que estão em contato com a gente, eles estão em contato com a gente cada vez mais em todos os lugares, que nós estamos promovendo mudanças muito rapidamente, né? Então, se você pega uma bactéria, por exemplo, o tempo de geração de uma geração para outra é muito curto, né? Em uma semana você tem milhares de gerações. Então, as pequenas variações nessas populações, elas rapidamente transformam essa população como um todo, dado o cenário que você tiver, em pouco tempo. Nós e outros grupos, a gente tem gerações mais longas, né? E as mudanças elas estão ocorrendo muito rapidamente. Então, existe a possibilidade de adaptação, mas... Adaptação porque é mais devagar, no caso? A gente porque a nossa geração, essa geração nossa é mais devagar. Então, alguns indivíduos talvez se deem melhor nas condições atuais, possam passar os seus genes de outra maneira, mas é um processo relativamente lento em comparação com outros organismos. Mas as mudanças são muito rápidas. Então, se você pega os hábitos alimentares, por exemplo, nem precisa ir à origem dos humanos há 100 mil, 50 mil anos atrás. Há 200 anos atrás, são completamente diferentes, os hábitos de vida são completamente diferentes. E isso possivelmente tem um impacto muito grande em alguns problemas que a gente está tendo hoje, tidos como problemas de saúde pública, né? Então, exemplo, obesidade, altas taxas de colesterol, diabetes, pressão, tudo isso está associado, segundo alguns pesquisadores, especialmente nessa área médica e biomédica, né? As questões da nossa mudança de estilo de vida. Ou seja, no popular, quer dizer, tendência por uma comida diferenciada, por falta de exercício, esses elementos se transformam numa característica desse gênero, ou seja, transmite-se de um para outro. Na verdade, o que se diz, assim, a gente, em termos genéticos, em termos físicos, de uma maneira geral, nós não somos em quase nada diferentes das populações humanas de algumas poucas dezenas de milhares de anos atrás. Só que esses grupos lá atrás, eles foram formatados pela seleção natural de acordo com uma série de hábitos alimentares e hábitos de vida, né? Então, o tipo de comida que você tinha, o tipo de atividade física que você tinha,
era um e a gente foi formatado nesse cenário. Só que hoje é completamente diferente. Antigamente se caçava, se andava quilômetros por dia para conseguir alimento. Enfim, eram outras possibilidades. Hoje, para conseguir alimento, você dirige até um lugar e não é um alimento de uma gordura magra. Você come um hambúrguer triplo, então a quantidade se voltar lá para trás, botar a gente lá atrás, vai ficar ruim, né? A gente não vai ter condição. Não, eu acho que até o contrário. Acho que algumas propostas de dietas, por exemplo, até de uma certa forma, até intuitivamente, elas remontam a coisas parecidas com essas. Então, qual é a tendência? É tirar o sal. Não se tinha tanto sal quanto tem. Não se tinha tanta gordura quanto se tem. Não se tinha tanto açúcar quanto se tem. Mas se me permite uma parte, Claro, quer dizer, a nossa expectativa de vida aumentou. Né? A expectativa de vida do ser humano há 100 mil anos atrás era de 30 anos, 40 anos, e boa parte deles, né, como você falou, eles passavam andando e tal, e lutando com elefantes e leões na África. Isso certamente é verdade, mas muitas desse ganho nessa expectativa de vida, ele não vem em decorrência dos novos estilos alimentares, por exemplo. Eles vêm muito das questões... de hoje saúde pública, você vacina a criança, então você está menos exposto a uma série de alimentos. Ou seja, o conhecimento propicia um desenvolvimento de certa forma saúde. propicia, mas a gente às vezes, na verdade, a gente conhece uma série de problemas alimentares que a gente tem rotineiramente e mesmo assim a gente continua seguindo esses fazendo caminhos, as besteiras. Né? Mas essas novas doenças que você falou é justamente porque a gente está vivendo tanto, né? Quer dizer, é verdade. Quando a gente morria com 30 anos de idade, a gente não tinha câncer quase, né? Câncer não era um problema. Isso. Por quê? Porque a gente morria antes do câncer, de Alzheimer e Parkinson, essas doenças mais degenerativas que atingem o ser humano numa idade mais avançada, a gente morria antes disso. Então, quer dizer, falar que agora está aparecendo essas doenças... Né? Tá pior. Na verdade, não. Pelo contrário. Na verdade, a gente está descobrindo e está atacando essas doenças com a ciência, né? Quer dizer, está indo buscar uma expectativa de vida ainda maior, né? A gente não está satisfeito com 80, a gente quer 90, e quando tiver 90, a gente vai querer 110, né? E já há teorias dizendo que isso vai acontecer? Provavelmente, né? Provavelmente, se a gente está buscando, dentre os desafios, aquilo que nos aflige aos 80, a gente vai chegar aos 100, né? E o limite do limite, eu não imagino o que seja, né? Porque se a gente está sempre buscando aquilo que vai afligir a gente lá no topo da idade, né? Lá no final da vida, a gente vai estar prolongando ela, né? Sempre, sempre. Bem, vamos a mais um intervalo que a gente volta já para continuar a nossa conversa aqui.